Boa noite, professor. Eu queria que o senhor explicasse para o torcedor do Bahia o que aconteceu hoje aqui na Vila Belmiro e as 5 modificações da equipe. Everaldo, departamento médico, Jacaré, suspensão, mas as outras 3, por que essas 3 modificações? Boa noite. Já sabia que o caminho ia por aí e eu não vou por aí. Mas vou-te dizer, Marinho, te explico facilmente. 2 tinham que ser. Há um regresso do Nico. Nico costuma ser um titular na equipa. E depois refrescar o corredor esquerdo, porque Bahia vinha de 3 jogos consecutivos e é uma zona do campo que exige muito aos jogadores que jogam ali. Portanto, e o Vítor Hugo na estreia, também para poupar o Rezende, que é um jogador que teve uma lesão há algum tempo e é um jogador que estava carregado também com os jogos que foi tendo. Portanto, eram mudanças que nós tínhamos que fazer, sabemos porque é que as fizemos, porque entretanto sábado já estamos a jogar outra vez, e portanto tínhamos que as fazer e fizemos-las hoje, porque hoje era o timing que as tínhamos que fazer. Não associo, sinceramente, não associo à exibição a questão das mudanças. E vou explicar porquê. Porque o jogo foi mau, globalmente, nós, pura e simplesmente, não estivemos em campo. Essa é a questão. É o pior jogo do Brasileirão da nossa parte. Já tivemos derrotas onde fomos bem melhores e bem mais competitivos. Hoje entraste mal no jogo. Os primeiros segundos de jogo eu vi logo como os jogadores abordaram em termos de intensidade e concentração o jogo. Não me surpreendeu que aos 4 minutos sofrêssemos golo. Claramente uma questão de concentração, de foco, volitiva por parte dos jogadores. E o Santos, dar os parabéns ao Santos pela vitória, aproveitou muito bem aquilo que nós não fizemos bem. O Santos esteve no jogo, entrou forte, entrou intenso, joga em sua casa e nós de facto fizemos o pior jogo no campeonato, porque não defendemos bem, não atacámos bem, não construímos bem, não criámos bem, pressionámos bem algumas vezes. Foi se calhar o melhor momento da nossa equipa, foi quando pressionámos e obrigámos o adversário a errar. É daqueles jogos em que tudo nos corre mal e mesmo na parte ofensiva, não criando e não construindo, temos um número de finalizações até significativo e em condições muito vantajosas para fazer golo, e não fizemos golo em condições quase de baliza aberta. É daqueles dias em que tu podes estar aqui até amanhã, não vais fazer golo e a tendência é que o adversário, cada vez que te chegue, possa fazer mais golos. As minhas substituições depois foram na questão, sempre, para já o Cicinho tinha amarelo e eu queria ser mais ofensivo por ali, arrisquei o Admir, porque o Admir depois para entrar na linha de 5 teria algumas dificuldades apesar de treinar, Cauli para dar mais critério, refrescar os 2 jogadores do meio, porque estavam também com dificuldades, e refrescar o homem da frente e dar minutos ao Vinícius. Foi essencialmente, e claro, e o Biel, também o jogo naquele momento já estava perdido, o Biel está com 2 cartões amarelos, se levasse o terceiro ficaria fora do jogo com o Flamengo, portanto, a partir de um certo e determinado momento tu começas a pensar no jogo. Daqui a quase 48 horas, a explicação é esta. Professor, a respeito não só do placar, mas dessa concentração que o senhor citou, os primeiros 2 gols da equipe do Santos, é a saída de bola em que o Bahia acaba errando o passe. O Bahia errou muito passe hoje, foram mais de 70 passes errados. Incrível. E um passe errado do Tassiano, depois tem um outro vacilo. Eu queria que o senhor falasse também dessa falta de concentração. Sim, mas repara, o passe errado do Tassiano já é a meio do nosso meio campo. Não tem muito a ver com a construção, que às vezes as pessoas... A construção começa no goleiro, passa pelos zagueiros, e é um passe lateral que de facto, por exemplo, Tassiano, que foi o melhor em campo, ou dos melhores em campo no último jogo, não houve rotatividade e está no primeiro golo. Mas acontece, porque o jogador arrisca, porque o jogador faz passos, mas aquilo que tu dizes vai em contra do que eu disse. É explicar porque é que no jogo nós estivemos ausentes. O número de erros técnicos é absurdo. Absurdo. E, portanto, a gente tem que refletir o que é que aconteceu aqui e não justifica as tais mudanças porque houve erros técnicos de jogadores que têm vindo a jogar. Portanto, é de facto uma exibição muito, muito má da nossa parte. Não estivemos presentes. Eu, enquanto líder, assumo isso porque defendo os meus jogadores à morte. Perceber que é um mau dia, é uma má noite, é uma má exibição
e que daqui a 2 dias temos Flamengo na Fonte Nova lotada e que temos a responsabilidade de chegar a este jogo e pelo menos competir e deixar uma imagem igual àquela que o Bahia deixou nos últimos 4 jogos. Imagem de exibição. Porque hoje nem exibição, nem resultado. O senhor falou de defender seus atletas e citou a mudança do Cicinho pelo cartão. Só que assim, do tempo treinando, o David Duarte ele volta e dá uma volta por cima e toma titularidade. O Cicinho, a gente pode dizer que diferente. Pelo menos para a gente da imprensa que acompanha o jogo e para o torcedor, o Cicinho não voltou com essa confiança. Né? Pode ser, os jogadores são todos, nem todos são iguais, né? Os jogadores uns reagem melhor ao tempo de paragem, outros reagem pior. É verdade que o David jogou já uns quantos jogos seguidos e o Cicinho saiu hoje, primeiro porque tinha o cartão amarelo e porque eles estavam a entrar muito por ali e no 1 contra 1 defensivo ele podia levar o segundo amarelo e então da forma como nós estávamos a jogar e com um jogador a menos podia haver aqui um resultado ainda mais complicado e depois porque eu quis ser mais ofensivo e meter o Ademir aberto para meter o Cauli por dentro. Não vou centrar isto no Cicinho. Eu sei que as pessoas não gostam do Cicinho, os torcedores não gostam do Cicinho, também não gostavam do Everaldo e depois o Everaldo fez um monte de golos e agora no último jogo já espiaram o Everaldo e o David Duarte era péssimo e agora já é bom. Eu não entro nessa, isso não é para mim, desculpem, eu sou treinador, tenho que perceber os porquês e os comos. Os torcedores têm o direito a manifestar-se como quiserem, mas quem toma as decisões sou eu, somos nós em função do conhecimento que temos do dia a dia. Custa-me muito dizer que perdemos por... Não perdemos por Cicinho. Lá por eu ter tirado o Cicinho, já expliquei porque é que tirei. Nós perdemos porque não estivemos em campo, pura e simplesmente. Essa é a realidade. Não fomos competitivos. Quando tivemos a bola, não acertámos mais de 3, 4 passos seguidos. No momento da finalização de fazer golo, atirámos ao lado. E nos momentos de sermos eficazes defensivamente, não fomos. E, portanto, merecemos perder e o Santos mereceu ganhar. Não funcionou aquilo que o senhor pensou quando fala de um ataque, até de começo, de Biel e Ademir, que muitos torcedores também falavam, pô, tá na hora de botar Ademir e Biel junto para ver como é e tal. E hoje você não tinha um meio armador de origem colocando o time dessa forma, no 3-4-3. Porque o torcedor fala em função do resultado. Eu tenho que antecipar. E o torcedor analisa depois. Não é? No último jogo iam matando porque o Nico estava no banco. E o Nico estava no banco por cansaço à beira de lesão. E depois ganhámos e depois o Paiva antes do jogo é burro e depois do jogo é o Guardiola. E eu não entro nestas coisas, lamento. Percebo a emoção, respeito a emoção, as pessoas têm direito. Agora, eu acertar na lotaria depois dos números saírem, isto é fantástico. O jornalista, o comentador, o torcedor, comenta depois, obviamente e bem, daquilo que vê. Nós temos que programar, projetar e preparar um jogo. Às vezes sai muito bem, outras vezes não sai muito bem. Isto é mesmo assim. Não saiu bem hoje. Nós tínhamos uma estratégia montada para hoje, mas depois também é bem verdade. Aos 4 minutos estamos a perder 1-0 e aos 14, 2-0. Qual é a estratégia que tu montas que pode funcionar depois de levares 2 baldes destes de água fria aos 14 minutos? Não dá, como digo, não é para esquecer, é para lembrar, é para refletir, mas já passar página, vou ficar com o Bahia dos primeiros 4 jogos. Para mim isto é um acidente, passamos à frente, sábado já há mais. Sábado já há mais e é um Flamengo pela frente que vive também um momento conturbado de cobrança e tal. Como fazer com que esse resultado de hoje não afete, Paiva? Não, este resultado tem que afetar. É o contrário. Foi o que eu disse aos jogadores. Este resultado tem que afetar. Por isso é que eu disse, não é para esquecer, é para refletir. Porque há aqui muita coisa que falhou, para não dizer quase toda. Então se falhou quase toda, dificilmente faremos um jogo tão mau contra o Flamengo. Eu só quero que volte o Bahia das primeiras 4 jornadas. É isso que tem. E conto com a Fonte Nova, com o seu apoio, cheia, para nos ajudar contra um adversário dificílimo, recheado de excelentes jogadores, que vem num processo de mudança de treinador, mas nós temos sido competitivos, queremos ser competitivos, hoje não fomos, o nosso desafio é exatamente dividir o jogo com o Flamengo. Podemos ganhar, podemos perder, podemos empatar, mas deixar uma imagem que não seja esta, porque esta imagem, repito, não é para esquecer, é exatamente para lembrar.
Professor, o jogo de hoje, a que ponto vale já para os dois confrontos da Copa do Brasil de alerta? Vale sempre, vale sempre. Primeiro porque o espaço temporal entre este jogo e o próximo é de uma semana com o jogo pelo meio. Portanto, tanto eu como o Odair não temos muito tempo para muitas mudanças, a não ser poder mudar jogadores. O resto, eu acho que é claro como joga o Santos, acho que é claro como jogamos nós. A única coisa que eu peço é que a gente venha ao jogo, que a gente esteja no jogo e que sejamos competitivos. Vamos analisar, teremos que fazer um jogo 100% melhor do que aquilo que fizemos para competir com o Santos. O Santos também não tem esta diferença para o Bahia, na minha opinião. Acho que o Santos foi competente, fez o seu papel, jogou bem. Nós é que não estivemos à nossa altura, porque se estivéssemos, o Santos poderia ganhar na mesma, mas nós dividiríamos o jogo e estaríamos competitivos, coisa que não fizemos. Mesmo assim, repito, não sendo competitivos, temos 2 ou 3 lances flagrantes para fazer gol, que nem isso aproveitámos. Como digo, o tempo espacial é pouco. É claro como é que joga o Santos, é claro como é que joga o Bahia, depois é uma questão de perceber, porque o Santos também vai jogar no fim de semana e depois volta a jogar. Certamente vai haver mudanças de peças de um lado e do outro. Acho que os estilos vão estar aí, se calhar vão mudar os intérpretes. Professor, saindo do assunto do jogo de hoje e sem falar de clubes e nem de nomes de jogadores, mas eu queria que o senhor falasse a respeito dessa situação de jogadores envolvidos em cartões forçados. Como é que o Paiva, até também vindo de outro país, entende isso que aconteceu nesses dias? É uma tristeza. A única coisa que eu posso dizer é que é uma tristeza. Nós queremos um jogo limpo, queremos um futebol limpo, queremos um futebol saudável, onde ganhem os melhores, onde joguem os melhores. E isto, parecendo que não, acaba por adulterar não só o trabalho de treinadores, não só o trabalho de jogadores colegas, adultera o espectador que quer ver e pensa que vai ver um jogo controlado pelo futebol, pelo jogo em si. Estas coisas acontecem, infelizmente, e vamos bater sempre ao mesmo. O dinheiro está sempre por trás destas coisas. Na Europa joga-se cada vez mais e descansa-se cada vez menos. Os jogadores são cada vez mais vistos como máquinas. Cada vez há mais jogos por causa do dinheiro, do peso do dinheiro. E isto é também um fator que é triste, é muito triste. É a única coisa que eu posso dizer, gera muita tristeza, porque eu tento um futebol limpo, eu não quero que os meus jogadores percam tempo, eu quando perco cumprimento o meu colega, sei ganhar, não trato mal os outros quando ganhamos, quero estar nesta vida de consciência tranquila e no jogo também de consciência tranquila. É uma pena que haja este tipo de situações, de pessoas que venham de fora e que querem aproveitar-se destas coisas. A única palavra que eu trago para isto é tristeza, que haja um stop, porque depois os jogadores, ao fazerem a primeira vez, já não conseguem sair, já não dá, já ficaram na teia. Portanto, há jogadores jovens que podem ficar com as suas carreiras comprometidas e é uma tristeza. Jogadores com muita qualidade. Se há, vou falar dos valores, se há algum valor que justifique quando um jogador ganha o que ganha como jogador de futebol, se justifica algum valor que ele ponha em causa o seu futuro e o futuro das suas famílias. Eu acho que não, é uma tristeza.